vamos estar lendo a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia do Sul, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Depois nós vamos para a ceia do Senhor. Amém? Vamos encontrar Gálatas, capítulo 1, versículo também de número 1. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, companheiros, a igreja da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos ressarcir desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelo século do século. Amém. Versículo de número 6. Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguém que vos perturbe e quer perverter o evangelho de Cristo. Amém? Estou aberto. Se você quiser fechar a sua Bíblia, eu vou deixar ela aberta para fazer algumas considerações. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve, nós já temos logo de início, logo no versículo de 1, nós temos a autoria dessa epístola. Essa epístola foi escrita por Paulo. Ela foi escrita para a Galácia do Sul, porque existe a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Então, Paulo faz referência à Galácia do Sul. Essa carta, provavelmente, a data que Paulo escreveu ela, provavelmente foi no ano 48. Provavelmente. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, nós não temos a precisão da data, mas provavelmente nós trabalhamos nessa linha do ano 48, e Paulo escreve essa epístola aos irmãos da Galácia do Sul. Quando nós fazemos uma análise desse livro, logicamente nós não conseguimos dissecá-lo, porque nós temos, mas quando nós meditamos nesse livro, nessa epístola que Paulo escreve aos irmãos da Galácia do Sul, nós vamos notar que no versículo de número 6, Paulo ele admoesta a igreja e os irmãos da Galácia do Sul para que eles não passassem do evangelho que Paulo havia pregado para um outro evangelho. Não é um evangelho que não tinha força, um evangelho que tinha poder para começar, mas não tinha força para terminar. Era um evangelho que dava um empurrão até um determinado ponto, e depois desse evangelho que ele estava pregando, ele se abandonava. E Paulo, de todas as epístolas que Paulo escreve, eu acredito que talvez a epístola aos Gálatas seja a segunda mais profunda que Paulo escreve. Só ficando atrás, logicamente, da carta aos Romanos, que é considerada a carta magna, ou seja, a mais profunda, a mais reveladora, porque na carta aos Romanos, Paulo trata de doutrinas fundamentais, como a doutrina da justificação, que é uma das doutrinas que sustenta a igreja. Nós não nos justificamos, mas nós somos justificados por Cristo, porque Ele tem poder, autoridade, Ele tem honra, Ele tem glória, o nome dele é sobre todo nome, por isso Ele tem esse poder para nos fazer amigos de Deus, para nos reconciliar. Por isso, nessa carta, ela tem um poder tão grande, talvez, quanto a de Romanos, porque ela também trata também da doutrina da justificação. É uma carta muito profunda, escrita por um grande erudito. Paulo é um grande estudioso da Bíblia, isso é fato. Quando nós viramos a página dessa carta, nós vamos ver no capítulo de número 2, Paulo, ele falando que ele passou 14 anos depois de sua conversão. Então, Paulo não se converteu hoje e começou a pregar o Evangelho amanhã. Paulo ele demorou algum tempo para pregar, embora ele teve um homem que era conhecedor da lei, de todos os mandamentos, de todos os preceitos da lei, mas Paulo ele demorou algum tempo, porque Paulo era um erudito. A palavra erudito é aquele que gosta de estudar. Paulo tinha um amor muito grande por apreciar a palavra de Deus, porque Paulo entendia que a palavra de Deus era lâmpada para os pés e luz para o caminho.
Paulo entendia que a palavra de Deus é a própria mão de Deus que resgata o homem do penumbra das trevas e traz ele para morar na luz. Paulo entendia que a palavra de Deus ela tinha a capacidade de tirar a cegueira dos olhos de um homem e mostrar para ele um calvário manchado de sangue. Esse sangue tem poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Paulo era um homem profundamente amante da palavra de Deus. Paulo ele tinha um zelo. Desde a época que Paulo estudava a lei, Paulo foi criado talvez em um dos maiores colégios teológicos da época, aos pés de um grande homem de Deus, um homem amante da palavra de Deus chamado Gamaliel. E quando Paulo então se converte, nós conhecemos a história, Atos dos Apóstolos fala, e ele ia com autorização para ir para a cidade de Damasco, para que se lá em Damasco ele encontrasse alguém do caminho, ou da seita, ou do evangelho, como os cristãos eram conhecidos, eram chamados de seita, né? Porque pregavam que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, né? E já não era mais pela lei, das obras da lei, mas era pela a graça de Jesus Cristo, que era suficiente para reparar toda a dívida que nós tínhamos com Deus. A graça, ela superabundou, aonde um dia mudou o pecado. Então, quando Paulo vai ao caminho de Damasco, o Senhor aparece a ele e o chama para si, como chamou a mim e você. Talvez nós não estávamos indo para Damasco, talvez nós estávamos indo talvez para o inferno mesmo, né? Porque Paulo estava indo para Damasco, mas provavelmente nós estávamos caminhando a passos largos para o precipício, para o inferno. E Jesus apareceu-nos no mesmo caminho, né? Falou conosco, tirou a venda que não nos permitia enxergarmos esse maravilhoso presente que é Jesus Cristo, porque não existe maior presente do que o Evangelho, não existe maior presente do que Jesus Cristo. E Paulo responde profundamente, amante da palavra de Deus. Ele, depois de estudar a palavra de Deus, depois de deixar o próprio Cristo se revelar a ele, porque Paulo teve experiências profundas com Jesus Cristo. Paulo teve experiências por conhecer a lei, por conhecer o Torá, por conhecer o Taná, por conhecer todas as mitzvah que tem dentro da Bíblia. Mas Paulo ele tem experiências profundas e espirituais com esse Jesus que apareceu a ele no caminho de Damasco. Jesus não apareceu para ele uma única vez, não falou com ele uma única vez. A vida dele era uma vida que ele estava pegado com a mão de Jesus Cristo. E Paulo, então, quando ele escreve essa carta, a Igreja da Galácia, que é uma carta para mim muito profunda, ele trata sobre a pregação de um outro evangelho. Até aqui nós introduzimos, e agora eu vou chegar onde eu quero falar, sobre a pregação de um outro evangelho. O que tem me tomado o coração e a sal, que tem me preocupado bastante, é este evangelho sintético, singular, semelhante e híbrido que tem sido pregado dentro de muitos lugares. Eu não vou ficar aqui em igrejas, mas dentro de muitos lugares e muitas pessoas, nós não podemos colocar todo mundo dentro do saco, né? Com um saco de gato e dizer que é todo mundo que está pregando esse evangelho singular, esse evangelho misturado, sincrético. Não. Paulo ele estava dizendo que esse evangelho misturado, esse evangelho mestiço, ele não tinha o poder que tem o evangelho genuíno. Qual o poder que o evangelho genuíno tem? O evangelho genuíno, a palavra evangelho, logicamente é um conjunto, né, de ensinamentos, um conjunto de ensinamentos que Jesus deixou. E agora, para a Igreja da Galácia do Sul, ele escreve dizendo que eles estavam deixando o evangelho de Jesus para seguir um outro evangelho. Se você puder entender a nossa preocupação, Paulo disse que não era uma seita, mas era um outro evangelho. Era evangelho, mas era um outro. Era um evangelho sincrético, sincretismo. Havia se fundido dentro desses evangelhos, ou dentro deste evangelho que estava sendo pregado de forma verbal,
estavam se ensinando culturas, estavam se fundindo-se culturas judaicas dentro desse evangelho. Quando nós fazemos uma análise de toda a carta que Paulo escreve à igreja Galácia Sul, nós vamos entender que este outro evangelho que estava sendo pregado era o evangelho que os judeus estavam querendo empurrar pela baixo, porque no versículo de número 10, Paulo ele diz o seguinte: porventura procuro eu agora agradar homens ou a Deus? Ele faz a pergunta: porventura agora procuro agradar homens ou a Deus? Né? Procuro agradar homens a Deus. Se agradasse ainda homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Né? Então Paulo ele pregou o evangelho não para agradar judeu, nem grego, nem romano, nem escravo, nem livre. Paulo pregou o evangelho que Cristo o mandou pregar. Nós não podemos assumir uma tribuna, nós não podemos assumir esse culto e pregar o evangelho que nós queremos pregar. Né? Nós não podemos chegar aqui e pregar um evangelho secular, um evangelho sintético, um evangelho híbrido, misturado, um evangelho que não tem força, como eu disse no começo, um evangelho que tem até empolgação, mas não tem unção. Empolgação não é unção, porque a empolgação ela passa. Agora, a unção, ela permanece. A Bíblia fala que sobre a nossa cabeça não deve faltar a unção, não deve faltar o óleo, porque se nós tivermos o óleo, nós vamos ter fogo. Se nós tivermos o fogo, nós vamos espantar o gafanhoto, o cortador, o migrador, nós vamos espantar as falsas doutrinas, nós vamos espantar os ventos contrários que vêm contra a nossa vida, porque nós estamos sustentados com o Evangelho sadio, um evangelho poderoso, um evangelho que é enraizado no coração de Deus. Não é um evangelho misturado, não é um evangelho podre, que não é capaz de transformar a vida do ser humano. Porque o evangelho verdadeiro, ele transforma a vida do ser humano. Pode ser uma prostituta, pode ser um usuário de pedra, de crack, pode ser uma olhada da vida, mas o evangelho verdadeiro, ele é a mão de Deus que tira o homem do profundo do lamaçal de pecado e traz ele para morar no reino de luz com verdes resplandecentes. Aleluia! É esse evangelho que nós temos que velar por ele, pregar ele, custe o que custar, goste o que gostar, doa onde doer, porque esse evangelho que salva, que liberta e que leva o homem para morar no céu. Esse evangelho que Paulo admoesta os irmãos da Galácia do Sul, para que eles estavam migrando de um evangelho bom para um evangelho negativo. Esse evangelho nada mais é do que o evangelho do sincretismo. E eu vou tentar explicar em poucas palavras, para nós resumirmos o que Paulo estava dizendo, quando ele fala desse outro evangelho. Ele diz: ainda que fosse anunciado por anjo, ainda que fosse anunciado por quem fosse, que esse tal seja anátema. Existe uma pequena discórdia entre a palavra anátema. Essa palavra ela tem sido vinculada e ela tem duas variações, pelo menos, que nós encontramos. Uma que é bem dominante por todos nós, é que nós conhecemos a palavra anátema como... O que você acha que significa a palavra anátema? A grande maioria de nós vamos falar que é malditos. Mas no texto aqui pregado, Paulo estava dizendo que essa palavra anátema significa separado, significa excluído. Se alguém dentre nós pregar um outro evangelho, um evangelho sincrético, esse tem que ser separado. Porque a Bíblia diz que um pouquinho só de fermento, ele veleda toda a massa. Se um membro está doente, todo o corpo padece. Que os más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós vemos alguém pregando um outro evangelho, que seja evangelho, mas é um outro evangelho, é um evangelho que você vem como está e permanece do jeito que chegou. Porque o evangelho, ele nos permite vir da forma que estamos lá fora.
vícios, com os seus conceitos e preconceitos. Mas esse Evangelho, ele não tolera que a pessoa se engaje dentro da igreja, não sendo transformado por esse Evangelho. Porque esse Evangelho, ele entra dentro de nós, ele arranca de dentro do nosso coração a podridão, ele arranca de dentro do nosso coração a mentira, ele arranca de dentro do nosso coração a falsidade, aonde não havia perdão, agora há abundância de perdão, porque esse Evangelho é baseado nisso, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E me preocupa o coração quando eu vejo tribunas, púlpitos de igreja sendo ocupados por homens e mulheres que estão pregando um evangelho enfraquecido, um evangelho tão podre, um evangelho tão misturado, que nós não sabemos aonde ele começa e nem aonde ele termina. Porque o evangelho de Cristo é paz, é gozo, é alegria, é esperança, é fé, é transformação, é renúncia, é mudança. Esse é o evangelho que nós pregamos. Aleluia! Nós não pregamos aqui para encher o coração de ninguém. Nós não pregamos aqui para nos acharmos. Nós pregamos aqui porque este Evangelho, ele fez isso por nós temos experiência. Meu Deus, aleluia! Talvez você era um usuário de droga e Deus te tirou lá no meio do mundo da droga. Por quê? Porque o Evangelho entrou dentro de você. Ele arrancou essa raiz maldita de dentro do teu coração. E hoje, aquilo que não produzia, que era um jambuzeiro bravo, hoje você dá fruto para a glória de Deus. Aleluia! Porque o Evangelho transforma. Esse Evangelho, ele é forte. Esse Evangelho, ele pode mudar o ser humano completamente. Você chegar no contexto da sua família e as pessoas olharem para você e falar, mas você não é o mesmo. Você mudou radicalmente. A Bíblia diz que a alegria da alma, ela formoseia o vosso Evangelho, se deixa por isso. Aleluia! Você não precisa nem de ir, de tanguir. Você precisa de Jesus na tua vida. Aleluia! Você não precisa de uma voz, você precisa de oração. Nós não precisamos de maquiagem, nós precisamos de rosto no pó, para que Deus se conduz das nossas misérias e nos visite no dia da calamidade. Aleluia! Eu tenho experiência, eu me tirou lá do mundo da droga. Eu com 19, 20 anos de idade, eu era usuário de todo tipo de droga que você já ouviu falar. Até gás LP, eu fumava no bujão de 18 quilos de gás LP, até acabar não ter nem gás para acender um café. Desde cola de sapateiro, haxixe, maconha, cocaína, heroína, lança-perfume, cristal, tudo isso Deus arrancou de dentro de mim e colocou no Evangelho e muda! Aleluia! Aleluia! O cigarro é o vício mais fraquinho. A bebida quase nem passava no tempo. Mas a droga era um vício maldito. Mas Jesus me tirou de lá, desse lamaçal, do verdugo, que eu vivia no espanto noturno, que eu vivia lá fora de Jesus, esse Evangelho, que tem o poder de transformar. Então Paulo, ele combate este Evangelho misto, esse Evangelho híbrido, esse Evangelho sintético. E esse Evangelho que Paulo está combatendo, ele era o Evangelho que os judeus pregavam, que para o novo convertido, para a pessoa que viesse à comunidade cristã, era necessário que ele se circuncidasse para ser participante do Evangelho. E Paulo então combate isso de maneira muito veemente, porque Paulo diz que agora quem está circuncidado está em pecador. Mas quem não estava, não precisava mais fazer, porque era a lei. Não que Paulo combateu a lei, porque a Bíblia ela se fecha. Paulo não combateu a lei. A lei ela foi, e na própria carta aos Gálatas, Paulo explica que a lei ela foi uma condutora, ela foi uma cerca que nos guiou
ao passo que a gente. A lei, ela foi uma estrada sinuosa que nos conduz ao caminho suave que é Jesus. Aleluia. Então Paulo disse que não precisava mais se circuncidar, porque ele falava que o Evangelho só tinha efeito, ele só tinha a sua eficácia comprovada quando você aceitava Cristo, você vinha para a igreja e você, se você fosse bárbaro, escravo, grego, de qualquer outra etnia, mesmo judeu, você tinha que se circuncidar para que esse evangelho passasse a ter a sua eficácia dentro da sua vida. E Paulo disse que não precisa, porque agora nós não somos mais circuncidados na carne, mas no Espírito. Aleluia. Porque Cristo, Ele fez com que nós nos transformássemos. Cristo, Ele nos mudou, Ele nos transformou. Nós não podemos jamais tolerarmos este evangelho que não prega mais arrependimento, este evangelho que fala sobre tudo e sobre qualquer coisa, menos sobre Cristo. Tem evangelho que ele é tão sincrético que quando ele é pregado, é difícil de você achar Jesus nesse evangelho. É difícil você ter que procurar Jesus no meio da mensagem, porque Jesus foi esquecido para trás. Né? Parece mais uma palestra de economia, de sociologia, de política, né? De marketing, menos de cristianismo. E marketing, propaganda, não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é Jesus Cristo. O que nos leva para o céu é o sangue derramado na cruz do Calvário, vertido em meu e teu favor. Porque Cristo, irmãos, não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que na boca dele não foi achado dono. O pecado não matou pelo seu próprio pecado. Ele morreu por conta do meu pecado, que estava sobre os seus ombros, tão pesarosos que mataram o Messias, humilhar de Deus. Mas ele tomou uma Deus sobre si. Ele se fez maldição, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que morreu em morte de cruz. Ele se tornou maldição para que hoje você fosse essa bênção que você é. Hoje você é abençoada porque a maldição que era para a tua vida, Cristo tomou sobre os seus ombros. A Bíblia diz que a célula que nos era contrária, uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus. Jesus foi lá, pegou aquela célula de dívida, ele não rasgou, porque quando rasga, dá para emendar. Jesus não rasgou. A Bíblia diz que ele apagou. Aquilo que estava escrito tornou-se um branco. Não está escrito mais nada contra você. Aquela célula que era contrária, que era desfavorável, ele apagou e cravou na cruz e manchou com sangue que tem o poder de resgatar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque a única marca que nós precisamos é a marca do sangue. Porque no dia que Jesus vinha buscar, ele vai passar como passou no Egito. Quando ele visitou a casa de cada um, lá onde havia nos umbrais da porta, a marca do sangue do cordeiro, ali o anjo da morte tocou. Ali o anjo da morte não visitou, não matou. Sabe por quê? Porque eles tinham a representação do que hoje para nós é verdadeiro. Aquilo que para eles era só sombra e figura na tua vida, nos umbrais da tua casa espiritual. Jesus passou o sangue, por isso que a morte não pode
porque o politicamente correto agradar a todos, talvez nós não conseguimos agradar a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, irmãos, tem pessoas que vão se levantar, atitudes, afrontas, e eu acredito que tudo isso parte das profundezas do inferno, porque do céu não vem uma coisa dessa, do céu só vem coisa boa, né? Do céu não vem uma coisa dessa, mas essas atitudes elas se levantam lá das profundezas do inferno, mas o Senhor que vem com o seu poder e sua glória, Ele quebra toda seta, toda peste perniciosa contra a minha vida e contra a tua vida também. Esse evangelho que nós pregamos, ele tem esse poder, porque nós não vamos agradar a A e nem a B, mas nós vamos agradar a Jesus. Aleluia. Irmãos, que agradar a Jesus Cristo é tudo de bom. Aleluia. Agradar a Jesus na nossa vida dá tudo certo. Aleluia, Deus. Né? Agradar a Jesus tudo vai bem, porque você vai ouvir a trombeta, você tem uma comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus não está relacionada com o que as pessoas falam. A nossa comunhão com Deus, ela não está relacionada no que as pessoas falam de nós ou para nós. A nossa comunhão com Deus está relacionada à nossa profundidade com o Calvário. Quanto mais profundidade nós temos com o Calvário, mais nós vamos crescer. E aí, irmãos, não adianta ninguém falar, não adianta se levantar, porque Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Aleluia. Irmãos, imagine o Deus Todo-Poderoso, a nossa mente tão pequena, na sua pequenez, ela não é capaz de entender como que um Deus tão grande, tão transcendental, tão imutável, despojou-se da sua glória, nasceu no ventre de uma mulher, foi gerado lá no ventre, ligado pelo cordão umbilical, ali na placenta, na bolsa, dentro daquele líquido amniótico, ele nasceu, foi gerado ali com um propósito único de salvar a tua vida. Porque o seu nascimento biológico só tem sentido porque ele nasceu primeiro. Porque senão o nosso nascimento não teria sentido, seria uma vida de misérias. Porque Paulo disse que se a nossa esperança fosse este século, nós seríamos os mais miseráveis dos outros. Nós não esperamos nada deste mundo, irmãos. Aqui você vai plantar e colher abrolho. Aqui você vai plantar e vai colher certamente o trigo, mas talvez você vai colher o joio misturado. Mas Jesus, ele tem algo especial para trabalhar na tua vida. Porque esse evangelho genuíno é o que Paulo nos instrui a pregar. Durante a história da igreja, já se passaram pós-morte e ressurreição de Cristo 2017 anos. A igreja passou por mudanças tremendas. Eu não estou falando antes, depois da reforma, antes, nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja passou por situações, mas por que ela está de pé? Porque as pessoas estão ainda, existe um remanescente que prega o Evangelho. A Bíblia diz, se eu não me engano, Paulo, ele escreve no livro de Romanos, ainda que a nação de Israel seja mais numerosa que a areia da praia, somente os remanescentes serão salvos. O que é o remanescente? O remanescente é aquele que ainda vem para a igreja. O remanescente é quando o pastor fala tem oração, ele é o primeiro a chegar. O remanescente é aquele que se dá sol, ele vem para a igreja porque o ar-condicionado aqui é fresco e ele vem adorar Jesus. Se dá frio, liga o ar quente, ele vem adorar Jesus. Esse é o remanescente, é aquele que prevalece, é aquele que não é guiado por vista, é aquele que não é guiado por aquilo que me diz, é o chamado, o jargão que se usa por aí, Maria vai com as outras. Não é o crente piolho, que anda com a cabeça de ninguém. Você anda pela cabeça, que é Jesus Cristo. Aleluia. Nós andamos pela cabeça, que é Jesus, e não andamos pela cabeça. Nós temos que viver esse evangelho. Esse evangelho, ele tem o poder de transformar. Aleluia.
Esse evangelho tem poder ainda de tirar, segundo a psicologia, deixa eu te dar uma informação, a psicologia fala que o estuprador, a chance do estuprador se regenerar, segundo a psicologia, é de 0%. Para a psicologia, o estuprador, o pedófilo, uma vez isso, ele pode ficar preso por 270 milhões de anos. Quando ele sai de lá, pumba! Ele vai cometer o mesmo crime. Porque para a psicologia não tem cura. Mas para Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas precisam dessa libertação, não a libertação do evangelho sincrético. O teu evangelho sincrético, ele muda a aparência. Ele tira o seu cabelão, o seu brincão, ele tira o seu batom, mas esse evangelho livre, ele não consegue te limpar de dentro. Você continua, você se permanece bonito por fora, mas por dentro, como Jesus disse, sepulcro caiado. Por fora bonito, mas por dentro cheio de morte. Os seus olhos são para a perdição, a sua mão é para a perdição, os seus pés é para a perdição. E a Bíblia nos ensina que nossos pés, eles devem proclamar conformosos são os pés daqueles que levam a preciosa semente. Os nossos pés não são para a perdição, os nossos pés são para salvar as pessoas que estão perdidas no mundo das trevas. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus, meditarmos, nos aprofundarmos. Eu já disse uma vez, repito, e repetirei quantas vezes for preciso. O pregador, ele é um garimpeiro. Ele tem que cavucar, porque a profundidade do sermão está na nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos no trono, mais Deus fala, mais Deus revela, mais Deus tem, até o cálice transbordar. Aleluia! E aí quando o cálice transborda, irmão, quem não está na graça escorrega, mas quem está na graça sai dando glória a Deus e falando língua estranha. Então esse evangelho nós devemos pregar, esse evangelho resgatador, esse evangelho transformador. Porque não foi à toa que o primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado na Bíblia, foi de transformação. Jesus pegou a água rota das talhas da tradição e transformou no melhor vinho que se experimentou até o presente momento. Nem em Portugal se achou um vinho tão excelente quanto aquele que Jesus preparou naquele dia. Porque aquele vinho não embebedou, aquele vinho trouxe lucidez para aqueles que estavam perdidos e sem Deus. Aleluia! O evangelho que nós pregamos, ele traz lucidez, ele não embriaga. Esse evangelho híbrido, ele deixa as pessoas tontinhas. Ela fica tontinha. Aí quando Jesus vier, ele não vai esperar arrebatado. Porque o evangelho híbrido, no dia do arrebatamento, quem vive o evangelho sincrético será arrebentado. E quem vive o verdadeiro evangelho será arrebatado. Existe uma diferença entre arrebentado e arrebatado. Tem gente que vai ser arrebentado. Vai se arrebentar todinho de chorar, de se arrepender, de se lamentar. Mas os arrebatados vão cantar o hino da vitória. Você nunca mais vai chorar. Você nunca mais vai chorar a tristeza lá. Porque a tristeza lá não existe. Se você tiver lágrima para chorar, não vai ter motivo para chorar, porque lá não tem tristeza. Lá você não precisa fazer um cofre com porta blindada. Porque lá o nosso Deus, Ele é o nosso velador, Ele é o que cuida de nós. A nossa maior riqueza vai estar desnuda na presença dos nossos olhos, porque a Bíblia diz assim: como Ele é, nós o veremos. Eu não conheço ninguém que tem mais de 2017 anos. Quem tem mais de 2017 anos? Quem tem 2000 anos? Ninguém tem. Então nós não vimos Cristo, só a manifestação dele. Nós conhecemos
de ouvir falar, mas os nossos olhos o verão, e Ele vai te chamar, vinde bendito meu Pai. O lugar eu já preparei para você antes de você nascer. O seu pai e sua mãe nem pensava que você ia nascer um bebezinho, bonitinho, gordinho, fofinho, e eu já preparei um lugar para você morar. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Hoje você se coloca de pé nessa noite. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Esse evangelho que nós pregamos é o evangelho de arrependimento, evangelho de perdão, 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 perdão. Esse é o evangelho que nós vivemos. O evangelho que nós vivemos. Não é o evangelho que nós somos perfeitos, mas nós estamos servindo aquele que é perfeito. E nós vamos sendo podados. As nossas arestas, a Bíblia diz que Ele tem na sua mão uma pá que limpará toda a areia. Ele vai separar a palha para cá e o trigo para cá. O trigo Ele guarda no celeiro e a palha Ele mete fogo. Porque joio não produz trigo, é só palha. Agora, trigo produz trigo, grão produz pão, pão é vida. Vida é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi rasgado e nós temos acesso ao trono através do corpo rasgado. Nós não podemos ter uma vida de palha. Nós não podemos. Eu disse uma frase uma vez para um amigo, e eu falei para ele: ovelha não masca feno, quem masca feno é cavalo. Ovelha come pasto. E ovelha que está acostumada a comer pasto não quer saber de mascar feno de jeito nenhum, porque pasto é gostoso, pasto sustenta, pasto traz refrigério, pasto traz vida. Feche os seus olhos um pouco, imagine, tem um campo com ovelhas, um pasto bem verdinho, um rio de água que sai. Esse que Jesus fez. Aleluia! Amém. Quero que você feche os seus olhos. Nós hoje, nessa noite, nós vamos celebrar que a Santa Ceia do Senhor, e a Santa Ceia do Senhor, talvez seja um dos cultos mais importantes do meio cristão, porque aqui nós estamos ali com um pedaço de pão e um cálice pequeno de suco de uva, e a representação que aquilo tem é maior do que aquele. Nós não tínhamos comer um pedaço de pão para encher a barriga. Encher a barriga com carne, com feijoada, né? Com mocotó, puxado de bode, aí, né? Legal que ele, mas se você se alimenta, você se alimenta, não vai acabar, né? Aí sim, ali nós estamos, aquilo é algo espiritual. Nós estamos celebrando a morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Certamente Ele virá. Aleluia! Porque eu já vi um monte de candidato político, todos eles mentem. Mas Jesus Ele não mente. Na boca dele não tem dor. Ele sempre, se Ele falou que vai buscar, irmão, fica tranquilo, deita, como diz o pastor amigo meu dos Estados Unidos, deita, ronca, dorme, baba no travesseiro. Porque quando Jesus vier, você vai escutar e vai subir dando glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos. Se você sentir no seu coração, irmãos, se você sentir o desejo, se Deus trabalhar na tua vida e você acha que tem necessidade, a Bíblia diz que aquele que comer desse pão e beber desse cálice indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo que serviu o corpo do Senhor. Então, se você porventura tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, se você quiser sair do seu lugar, procurar essa pessoa, isso é honroso, é louvável. Ir pedir perdão ou liberar o perdão é honroso aos olhos de Deus, produz bênção espiritual para a tua vida. Eu quero nesta noite convidar você a nós levantarmos um clamor. Quanto isso eu vou pedir para que os obreiros se posicionem aqui do lado. Logo após nós já vamos entrar no texto da Santa Ceia do Senhor para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Se porventura houver no meio de nós alguém que está afastado, alguém que quer se reconciliar com o Senhor, esse é o momento mais apropriado que nós encontramos dentro da liturgia do culto. Esse é o momento
deveras que Deus preparou para nós nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, encurvar a tua cabeça, e falar com Deus Todo-Poderoso, que na sua grandeza, na sua soberania, Ele mora dentro de você. Vamos orar. Pai querido, Deus bendito. Aleluia, Jesus. Pai, aqui está a tua noiva, Senhor, ó Pai, lavada, remida, restaurada, trazida pelo teu Espírito, porque nós estávamos, Senhor, ó Pai, verdadeiramente afastados. Nós estávamos, Senhor, como ovelhas desgarradas, Senhor, ó Pai, longe, longe, longe do Senhor. Tão longe do Senhor. Aí se o Senhor gritasse, Senhor, com a voz mais aguda que existe no mundo, nós não escutaríamos. Mas o Senhor não nos chamou, o Senhor gritando. O Senhor tocou dentro da nossa alma. O Senhor, ó Pai, falou no profundo e no íntimo do nosso coração, de que o caminho que o Senhor tem para nós é mais excelente, é mais perfeito, é mais agradável, é mais soberano. Pai querido, nessa noite, trabalha na minha vida em primeiro lugar, Senhor de Deus. Trabalha no meu coração, Senhor. Aleluia. Pai, como ser humano, Senhor, Pai, eu sou, Senhor, falho. Isso, Senhor, vem da natureza adâmica, Senhor, Pai. Mas a natureza de Cristo, Senhor, Pai, que me habita, através da presença maravilhosa do Espírito Santo. Senhor, Pai, nessa noite eu lhe peço perdão das minhas falhas, das minhas transgressões, dos meus fracassos, dos meus desânimos, das minhas dúvidas e incertezas. Senhor, elas serão caladas nessa noite pela voz que vem do trono do Todo-Poderoso. Pai, visita cada vida aqui nessa noite. Transforma, trabalha, lapida, modela, restaura para a glória do teu santo nome. Pai, nos abençoa. Ao que nós pedimos, Senhor, Pai. Senhor, visita cada família da tua igreja, Senhor, Pai. Por essa, Senhor, que só está aqui, porque o Senhor sustenta. Porque o Senhor, Pai, é a nossa coluna de sustentação central. É o Senhor, Pai, que nos traz, é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos alegra. Muito obrigado, meu Deus. Nós louvamos e nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. No nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos.